Os cereais são essenciais na alimentação da população mundial. No entanto, a disrupção no abastecimento de cereais provocada pela pandemia, a inflação pós-crise sanitária, agravada pelos efeitos da invasão da Ucrânia pela Rússia, dois grandes produtores de cereais a nível global, está a ameaçar a segurança alimentar do mundo. Portugal não é a exceção. A dependência do exterior para o abastecimento de cereais é crónica. Face a esta conjuntura internacional, fomos ouvir o que tem a fileira dos cereais a dizer. No Ribatejo, Ambrósio Raposo é a terceira geração de agricultores à frente de uma exploração de milho. A ceifeira vai colhendo, vai debulhando o milho aqui ao longo do campo. Nós, por norma, para tornar o processo rápido e eficiente, acompanhamos com os tratores ao lado para ser mais rápido. A máquina, ao mesmo tempo que vai colhendo, vai registando também as produções das quais tiramos mapas de produção, com os quais, nos anos seguintes, escolhemos as variedades e tomamos decisões para que a cultura possa correr melhor. Este ano, diria que vai ser um ano que se está a aproximar do dito ano médio, em termos de produções. Talvez fique ligeiramente abaixo, mas está-se a aproximar disso. Vai ser claramente um bocadinho pior do que o ano passado, que foi um ano excepcional ao nível das produções. A escalada dos custos de produção está mais do que nunca a obrigar os agricultores a refazer a conta de cultura, sendo imprevisível calcular o retorno económico. Ainda assim, o jovem agricultor quer continuar a produzir milho, contando para isso com a AgroMais para vender ao melhor preço a sua produção. Penso que a altura ótima será o agricultor deve fazer as suas contas de quanto lhe custa, qual é o seu custo de produção e aí, se tiver uma margem de segurança com a qual possa vender, deve partir para a venda. Enquanto conseguir, vou continuar aqui no campo e a produzir milho. Apesar do contexto internacional ter gerado um maior interesse pela cultura do milho junto dos agricultores, dada a cotação deste cereal ter disparado, o aumento da área semeada de milho em Portugal foi marginal. E o que também não ajuda são as expectativas para a campanha deste ano, onde o INE estima uma quebra de produção na ordem dos 15%. Jorge Neves, presidente da Ampromis, reforça esta ideia. Eu acho que a produção vai ser abaixo dos anos anteriores, porque as áreas são praticamente as mesmas, as produtividades não vão ser comparadas com as produtividades excepcionais de 2021. Portanto, é muito natural que nós tenhamos aqui um abaixamento de quantidades produzidas e, logicamente, uma maior dependência do exterior no que toca ao consumo de milho em Portugal. Rumamos agora até Cuba, no Baixo Alentejo, onde, sem surpresas, a campanha do milho foi também marcada pelas altas temperaturas e pelo aumento significativo dos custos de produção. Este ano foi um ano difícil, um ano com temperaturas muito elevadas, onde o milho sentiu bastante esses extremos de temperatura, nomeadamente em doenças de foliares e de caule. Também foi muito difícil nas tomadas de decisões, inicialmente, devido aos custos de produção que se alteraram e que cresceram exponencialmente. Todos estes aumentos dos fatores de produção levaram-nos a uma análise exaustiva do retorno sobre o investimento. Portanto, que nós temos a nossa exploração muito baseada no retorno sobre o investimento por parcela, para podermos avaliar e tomar decisões no futuro, portanto, comparar parcelas, a forma que nós temos de fazer a cultura, mobilizações, tratamentos, inseticidas, seja o que for, e irmos fazendo essa análise. E este ano, devido a esse aumento de custos, obrigou-nos a perder mais tempo e a analisar e a tomar decisões que nunca tivemos bem a certeza se seriam as melhores. Agora no fim é que vamos fazer essa análise. Parece-nos que houve coisas que correram muito bem, outras menos bem, mas vamos aprender e otimizar ainda mais. Até ao momento, o produtor já tem 30% da produção vendida.
No entanto, a estratégia comercial para o grosso da produção passa por armazenar o milho e ir escoando de forma faseada. A nossa estratégia este ano de vendas foi fazer vendas em vários momentos. Nós apanhámos alguns momentos em que nos pareceu que o preço seria interessante, vendemos o suficiente para garantir os fatores de produção e todos os custos que temos diretos com a cultura, e o restante estamos a aguardar porque acreditamos que o preço se vai manter em alta pelo menos até haver a nova campanha do Brasil, que normalmente é o que entra em Portugal. Portanto, até junho, a nossa perspectiva é que os preços estejam estabilizados em alta, com potencial subida. Planear a próxima campanha é ainda mais incerto. António Vieira Lima admite até expandir ligeiramente a área, mas se tal cenário se concretizar, uma coisa é certa: será sempre de calculadora na mão. Eu tenho dito muitas vezes que o produtor de milho é um empresário racional e que age racionalmente de acordo com aquilo que são os dados que tem disponíveis. E aquilo que nós percebemos este ano é que, apesar do aumento de preços, não houve um aumento de áreas em Portugal. Isso tem diferentes explicações. Por um lado, é aquilo que nós temos vindo a perceber nos últimos anos, há alguma concorrência em termos de ocupação cultural nas culturas permanentes, portanto, que vêm retirar áreas às culturas anuais. Por outro lado, é a avaliação que os próprios produtores fazem das suas condições de produção e daquilo que são os apoios comunitários. Portanto, isto fez com que esta mistura, por um lado, apesar dos preços altos, mas também os fatores de produção foram muitíssimo altos, portanto, apesar deste atrativo do preço, mas o que é certo é que não houve uma resposta clara em termos de aumentos de áreas. Porque os agricultores são racionais, fazem as suas contas e não responderam exatamente ao estímulo por causa dos custos. Para Jorge Neves é a altura da Estratégia Nacional para a Promoção da Produção de Cereais, aprovada há 4 anos, e com o objetivo de reduzir a dependência do país face às importações de cereais, sair finalmente de gaveta. Se nós temos uma Estratégia Nacional para a Produção de Cereais, que, mais uma vez, este Governo e esta Ministra da Agricultura entendem que tem que ser promovida. Portanto, nós temos que passar da teoria à prática e temos que apoiar os agricultores por forma a que eles sintam um estímulo para continuar a produzir. Porque se Portugal quer ser mais autossuficiente em cereais, é através das políticas públicas que nós temos que o fazer para estimular esse aumento de áreas e não o contrário ou a estagnação como nós estamos a assistir neste momento. Uma das principais despesas dos agricultores prende-se com os custos energéticos associados à bombagem e à distribuição de água no campo. Na Gulgã, João Coimbra, uma referência internacional na cultura do milho, deu a conhecer, no âmbito do projeto de investigação Aquacer, as boas práticas que adotou na exploração há já vários anos para uma rega mais eficiente. Temos que verificar se a água que nós colocamos está certa, se está na zona onde temos raízes. Não podemos permitir que a água passe em profundidade e não seja aproveitada pelas raízes. Portanto, garantir que as raízes estão com toda a água que nós colocamos e que não há desperdício de água. Também garantir que a água não está só à superfície. E, por fim, medir as produções e perceber até que ponto as poupanças não estão também a tirar produtividade. Para compararmos com zonas que podia não haver este controle, nós estamos cada vez mais preocupados em fazer descer os consumos até à altura que as produções comecem a baixar, porque nós estamos a otimizar através da redução dos custos de consumo, da água, dos fitofármacos, dos adubos. Portanto, se a água for bem gerida, também, por exemplo, os fertilizantes não se perdem por lixiviação, não se perdem para zonas onde as raízes depois não os vão consumir. A Quinta da Cholda é o exemplo perfeito de que é possível produzir com menos recursos, pelo que os agricultores não devem temer abraçar a eficiência hídrica nas suas explorações. Nós tínhamos medo no passado é não estar a aplicar a água ideal para a ótima produção que podíamos vir a ter, nem a mais nem a menos. E hoje o que sabemos e o que temos tentado confirmar é que a água necessária, mínima necessária para atingir estas produções muito altas que trazem estas quintas mais competitivas, se assim
puderem controlar todo o modelo do sistema de rega e todas as necessidades da cultura. No atual cenário de alterações climáticas, a gestão eficiente da água ganha ainda mais relevo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, entidade parceira desta investigação, partilhou o que se pode esperar das previsões climáticas para as próximas décadas. Em termos futuros, há uma diminuição, em termos de projeções que se aponta, diminuição dos dias frios e das noites frias. E, por outro lado, o aumento destes dias quentes e noites quentes. Portanto, estima-se que até ao final deste século, para dois cenários, um cenário mais otimista e outro mais pessimista, que tem a ver com as emissões de dióxido de carbono, que possam aumentar estes dias, por exemplo, com temperaturas superiores a 35 graus, possam aumentar no final do século à volta de mais 25 dias, até mais 50 dias para um cenário mais gravoso. Portanto, estamos a falar aqui de 1 mês a 2 meses a mais com temperaturas neste ordem de grandeza. Nem só de milho vive a produção cerealífera portuguesa. No Alentejo, mais concretamente em Elvas, o agrupamento de produtores de cereais do Sul, Sersul, é um caso de sucesso na valorização dos cereais, trabalhando para tal em estreita articulação com a indústria. Acompanhamos um dia de campo dedicado à cevada dística, um cereal essencial para a produção de cerveja. Hoje temos aqui um dia de campo, um dia de fileira, o dia da cevada, e trouxemos a empresa Central de Cervejas, com quem temos uma parceria muito estreita, a Sersul, e os seus associados, no sentido do desenvolvimento da cultura de cevada para fabricação de malte, que depois dará o início ao processo de elaboração da cerveja. Nós, Sersul, temos variedades específicas e temos dentro da gama das cervejas, uma cerveja feita exclusivamente com a nossa cevada, o que nos leva a um trabalho extremamente importante agronomicamente e qualitativamente para a elaboração desse produto. E hoje convidámos vários departamentos da empresa, de marketing, de produção, administrativos, comerciais, para verem realmente o produto que eles trabalham. Eles trabalham só com o produto final já elaborado, a verem onde é que ele nasce, onde é que é feito, por isso toda a gênese da cevada. Nos últimos anos, a indústria cervejeira tem procurado estimular a produção de cevada dística em Portugal, de forma a diminuir a dependência externa deste cereal. É importante para nós porque nós não somos autossuficientes em cevada nacional, há pouca cevada nacional, não é necessário, não é suficiente para as nossas necessidades. Nós atualmente cobre apenas 30% das nossas necessidades, o resto temos que importar, e de França e de Inglaterra. E neste caso a nossa aposta é tentar desenvolver ao máximo a cevada nacional para garantir um maior abastecimento em Portugal. O país pode não ter as condições de solo e de clima dos países do centro e norte da Europa para a produção cerealífera. No entanto, os cereais made in Portugal apresentam uma elevada qualidade sanitária. A cevada nacional é uma cevada que tem algumas características muito próprias e muito boas. Tem uma baixa umidade, tem um baixo risco de contaminações de micotoxinas e, portanto, é um produto que também garantimos melhor qualidade, tem uma boa rastreabilidade e conseguimos a rastreabilidade até aos agricultores. Desta parceria nasceu há 2 anos a cerveja Bohemia Pilsner Cevada do Alentejo. Um exemplo de trabalho que a Sersul tem vindo a desenvolver ao apostar cada vez mais na diferenciação dos seus cereais. A cerveja, obviamente, que nasce nos campos do Alentejo, sempre que haja condições económicas para que os agricultores que reagem a estímulos económicos possam, obviamente, pôr na sua panóplia de culturas a cevada para malte.
poderíamos fazer cevada não para malte, mas é extremamente importante porque a nossa filosofia de trabalho dentro da Sersul e os agricultores da Sersul olham um nicho de mercado. A cevada para malte é um nicho. Nós não queremos produtos commodity, embora algo de commodity tem, mas queremos produtos que deem valor acrescentado e por isso é que nós, quando recepcionamos, dizemos qual é a variedade, qual é a proteína, qual é o calibre, de onde veio e pomos em silos à parte função daquilo que veio do campo. Portanto, nada é feito por acaso e também não é por acaso que a Central de Cervejas consegue fazer depois uma cerveja com cevada nacional com esta qualidade. Face à crise de abastecimento de matérias-primas e à ameaça de uma crise alimentar global, os agricultores pedem aos decisores políticos uma estratégia a longo prazo. Acreditamos que temos que trabalhar nesse sentido e implementar e pensar um bocadinho mais em termos de futuro, como é que nos vamos posicionar para não ficarmos dependentes, porque de repente se houver, acreditamos que não, mas de repente se houver uma catástrofe e falar numa terceira guerra mundial neste momento não é uma hipótese absurda, embora acreditemos que não vai acontecer, mas que nesse caso, se cada país guardará, vimos este ano países altamente exportadores a trancarem as suas exportações com medo e com problemas com possíveis falta de alimentação própria e por isso acreditamos que todos os países deveriam ter uma estratégia nacional e bastante abrangente para se poderem posicionar e as suas populações estarem mais tranquilas. Também para José Maria Falcão, é urgente que Portugal aumente as reservas alimentares, alertando, no entanto, que tal desígnio não pode ser feito a qualquer custo. O agricultor está a sofrer uma pressão tremenda, percebe internamente que necessita de alimentar o mundo, precisa de continuar a produzir, mas tem que responder a estímulos, mas quando a conta de cultura que nós fazemos não bate certa, é preciso muito cuidado. Portanto, nós somos resilientes, mas temos muito pouca capacidade para dar trambolhões grandes. Portanto, precisamos de ser muito precavidos a utilizar os fatores de produção. Não há problema de terra, fala-se entre todo o setor e já se pediu à Sra. Ministra da Agricultura, nós temos capacidade para atingir os 35%, 40% de cereais produzidos cá no Burgo. Mas isso é extremamente importante, nós precisamos ter medidas de política que nos anteparem perante esta loucura nacional. Agora, eu não posso estar a lutar como agricultor desta região e deste país com o agricultor espanhol que tem o gasóleo agrícola a menos 40 ou 50 cêntimos e lutar com o agricultor americano que vende o seu de galão, que são quase 4 litros, mais barato do que nós compramos 1 litro. Portanto, é esta forma de criar o mercado mundial que está completamente desconectada e que, no fundo, dá cabo das nossas soluções. Trás-os-Montes foi outrora grande produtora de cereais, em especial no centeio e trigo. Hoje, a produção cerealífera na região é quase inexistente. Mas num período em que estes cereais estão novamente em voga, a Associação de Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais, a AMPOC, promoveu em Bragança a primeira jornada de cereais do Norte. Os objetivos é a valorização da produção, que nós já estamos a fazer neste momento através da marca Cereais do Alentejo, em que esta campanha já vamos comercializar 8.000 toneladas de cereais do Alentejo, trigo mole, produzido com as melhores condições e práticas agrícolas e ambientais, certificado, e que o consumidor já procura e valoriza essa produção. Tentarmos replicar esse modelo aqui nesta região, especialmente com o centeio e com o trigo barbela, de forma a aumentarmos o preço de venda e tornar a cultura mais interessante para estes agricultores. Mas o outro objetivo é a manutenção da atividade agrícola em todo o território nacional. Esta região, muita área que antigamente estava afeta a este tipo de produções, hoje em dia tem castanheiro, mas ainda temos muita área que está em abandono ou semi-abandono e que, se houverem as condições, os incentivos financeiros, quer por via da valorização da produção, quer por via das ajudas,
pode voltar a ser interessante para esses agricultores voltarem a cultivar essas parcelas. E depois é também diminuir a nossa dependência do exterior. Portugal importa 95% das suas necessidades neste tipo de produtos e aumentar a produção, quanto mais área e mais produtividade, para tentar diminuir essa dependência. Os produtores, a investigação e a indústria estão empenhados em retomar o cultivo de cereais na região, apostando para isso em produções diferenciadas. São muito importantes estas jornadas para os agricultores desta região, sobretudo do Nordeste transmontano, um local onde em tempos já se produziu muito cereal e que hoje nos parece que ser a altura ideal para estimular novamente a produção cerealífera nesta região. Para isso, contribui também, de facto, aqui várias vontades de um setor, no fundo, de uma fileira, quer desde a investigação, com a comunidade científica aqui presente, também com os produtores aqui presentes, com a grande distribuição, que também está, e com quem trabalha, obviamente, depois a produção, como agora estamos a ouvir, em relação à panificação, à moagem e panificação. Portanto, temos aqui o setor na sua totalidade e esta vontade de estarem juntos e a adesão deste seminário demonstram bem o interesse que poderá vir a ter renovarmos novamente a produção cerealífera nesta zona de Trás-os-Montes. A adesão dos agricultores a estas jornadas foi notória. Contudo, os produtores argumentam que para voltarem a semear cereais, os incentivos financeiros atribuídos pela União Europeia e pelo Governo terão que ser bem maiores, sob pena das sementeiras não chegarem a brotar da terra. Neste momento, acho que não estou a ver grande futuro nisto. Porque eu, em 88, eu vendi o centeio a 52 escudos. Estava hoje, ora, 26 cêntimos. Comprava o gasóleo a 36 escudos, está hoje 18 cêntimos. Comprava o saco do adubo, 50 quilos, a 450 escudos, que era 1 euro, 2 euros e pouco, pronto. Neste momento, o gasóleo está a 1,50 €, 300 escudos. A saca do adubo, 50 quilos, está a 50 e tal euros, 50 e qualquer coisa. E o cereal, neste momento, 35 cêntimos estão a pagar. Não acho que não vale a pena, nem compensa. Parece que, segundo ouvi e li algumas coisas, temos o melhor centeio e temos condições, mas tem que ser pago por isso, porque hoje, para fazer provavelmente 1 hectare de centeio, só de adubações e sementes fica na casa dos 1.000 euros. E a produção pode dar aqui 700, 800, vamos ver. Então, estou na expectativa. Luís Afonso é o proprietário da mais antiga empresa de moagem de Bragança. Médico veterinário de formação, defende que a região não pode desperdiçar o seu potencial na produção de cereais. Pelo que é tempo de se arregaçar as mangas e voltar a pintar a terra fria transmontana de dourado. Em termos de cultura, basta dizer que há 30 anos atrás era o quarto maior produtor de trigo do país e o primeiro do centeio, portanto há condições para trabalhar. As terras é que agora são menos disponíveis, porque as terras de cereal foram transformadas em castanheiros, mas há muita terra de pastagem e de forragens que ainda pode, e muita terra abandonada. Infelizmente, muita terra abandonada. Não é só em Bragança, é no interior de Portugal, que pode ser disponibilizada para o cultivo, a sementeira de cereais. Quais são os cereais? É trigo e centeio. Vou dizer uma coisa que é importante e não disse na minha intervenção. Bragança não é de hoje, já na antiga Federação Nacional dos Produtores de Trigo, sucessivamente, e depois no Instituto de Cereais, levavam o centeio de Bragança para concursos internacionais e tinha sempre medalha de ouro. Era considerado o melhor centeio do mundo. Ponto final.